Fala galera, meu nome é Thaleson e nesse vídeo eu vou resolver mais 5 questões aqui da UBMAP, dessa vez do ano de 2021. Nível 3, então vamos lá, vamos começar com a primeira questão. Na primeira questão, o que é que está acontecendo? Que Sueli resolveu dar voltas, 5 voltas, em torno de uma praça quadrada, beleza? Ela partiu do ponto P, então ela partiu bem daqui, desse ponto, no sentido indicado para a flecha está aqui. Ok, então ela fez nesse sentido. Seguindo, depois ele diz o seguinte: está faltando 2/7 do percurso total para ela completar. Então a gente tem que saber qual é o percurso total para completar as 5 voltas. Então o percurso total é 5 voltas. Ela caiu e teve de interromper o passeio. A pergunta é: qual ponto indica o lugar que ela caiu? Beleza, tranquilo. Então vamos para cima que vai dar tudo certo. O que é que a gente tem aqui? O percurso total são 5 voltas. Então, vou escrever aqui. O percurso total são 5 voltas. E cada volta, para ficar mais simples aqui para a gente, ela possui 4 lados, certo? Cada quadrado não, cada volta ela vai ter que percorrer 4 lados. Então, nessas 5 voltas, na verdade, ela está percorrendo 20 lados. Ok, percorreu 20 lados. Está faltando 2/7. Então, quanto é que está faltando? Está faltando 20 vezes 2/7. Esse 20 vezes 2/7 dá 40/7. Você multiplica esse 20 por 2 dá 40/7. 40/7 é a mesma coisa de 40 dividido por 7. 40 dividido por 7, a gente vai ter 5. Ganho 35. Sobra 5. Então, 40/7 é a mesma coisa de 5 mais esse resto que é 5/7. Não vou colocar a casa decimal, porque só isso aqui vai ser o bastante para a gente. Só você saber que vai dar 5 e depois vai dar um número perto de 1, porém menor do que 1. 5/7 é menor do que 1, mas é bem perto de 1. Ok, então o que é esse valor que eu acabei de achar? É quantos lados ficaram faltando. Como um quadrado tem 4 lados, então ficou faltando uma volta completa, que são 4, mais um lado, mais 5/7. Ok? Porque se falta 5 lados mais 5/7, na verdade, se eu tirar 4 daqui, que é uma volta, certo? Então vai ficar faltando somente um lado mais 5/7. Então a gente faz o caminho oposto a partir de onde é que ela está. Porque ela chegaria nesse ponto P. Só ficou faltando um lado mais 5/7. Então a gente vai esse caminho oposto. Então vamos fazer o caminho oposto. Faltou um lado, voltou. E voltou mais 5/7. 5/7 é um valor perto de 1. Então voltou mais. Então um número, uma posição que seria perto aí de onde ela caiu seria essa posição D. Belezeira, tranquilo. Vamos ver se tem a opção. Tem a opção D, que é a opção do ponto D, que é a opção B. Beleza, tranquilo. Então, se você tiver que marcar alguma coisa, a opção que você vai marcar nessa primeira questão é o ponto D, opção B. Beleza, partiu segunda questão. Para você resolver a segunda questão, como é que você vai fazer? Na verdade, eu não li, vamos ler aqui. Para você resolver a segunda questão, ele está dizendo o seguinte: você tem o disco A, o disco B, o disco C e o disco D. Aqui esses discos, esses 4 discos, beleza. Ele está dizendo que o diâmetro deles são 8, 4, 6 e 2. Então aqui tem 8, aqui tem um 4, aqui tem um 6, aqui tem um 2. O que mais ele está dizendo? Ele está dizendo que são unidos por essa correntezinha sem deslizar. Ok. E a pergunta é: quando o disco A dá uma volta no sentido horário qual é? Esse sentido, tá? E o que é que acontece com o disco D? Beleza. Se ele deu uma volta,
a gente tem que ver quanto é que essa corrente mexeu. Quanto é que essa corrente mexeu? Essa corrente vai mexer o perímetro desse círculo vezes uma volta, né? Então é só o perímetro desse círculo. Quanto é o perímetro desse círculo? É o raio, que é a metade do diâmetro, então 4, vezes π, vezes 2. Então o negócio se mexeu essa quantidade aqui, ó. πr, 2πr, ok. O que é que significa isso? Que se esse negócio se mexeu esse 8πr, né? Quantas voltas esse D deu? Primeiro vamos ver quantas voltas. Então a gente tem que descobrir qual é o perímetro desse cara e dividir um pelo outro. Então a gente vai dividir o perímetro desse A, que é o 8π, pelo perímetro do D, que é 2 vezes π vezes o R, que no caso é a metade do raio, que é 1. Nisso a gente tem o quê? A gente tem que quando o D dá uma volta, quando o A dá uma volta, se a gente cortar e dividir por 2, sobra 4. E quando o A dá uma volta, o D dá 4 voltas. Então a gente vem aqui e vê o que é que tem 4 voltas. Então pode ser AB e AE. Pelo chute, né? Olhando pelo chute, você já está percebendo que a maior chance é ser AB, né? Porque já que tem anti-horário 3 vezes e horário 2, normalmente a opção certa é o que tem mais daquela opção. Então, no chute eu já chutaria AB, mas vamos seguir. Agora vamos saber qual é o sentido. Vamos ver qual é o sentido desse negócio. Então vamos lá. Vamos lá com calma que a gente sabe aqui qual é o sentido bem rápido. Tá vindo nessa direção. Então veio nessa direção, nessa direção, nessa direção. E o D, se você perceber, se vocês seguindo essa direção da corrente, o D vai ficar girando no sentido anti-horário. Então a gente tem que o nosso chute estaria certo. E é a opção B de novo, 2 vezes a opção B. Tranquileira, suave. Vamos para a próxima. Próxima questão, a gente tem a questão número 3. Joãozinho, meu amigo Joãozinho. O que é que a gente tem aqui no Joãozinho? Ele inventou uma operação matemática. Qual é essa operação matemática? É uma operação matemática que usa o sinal asterisco. Quando ele faz essa operação, ele vai executar essa ação aqui, ó. A asterisco B é igual a mais 1 vezes B menos 1. Então, ele está dizendo o seguinte: A asterisco B dá 24, B asterisco A dá 30. Quanto é A mais B? Ok, então, olhando assim de cara, parece que vai dar um sisteminha para a gente, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, vou escrever desse lado. A asterisco B é igual a 24. Seguindo a definição dele aqui em cima, a gente tem o seguinte, que A mais 1 vezes B menos 1 é igual a 24. 24. 24. Seguindo mais, a gente tem o seguinte, se a gente pegar esse fazer a distributiva, a gente tem o seguinte, que o AB menos A mais B menos 1 mais B menos 1 é igual a 24. Então aqui você tem o seguinte, você tem que, se você pegar esses dois caras e multiplicar, você tem o B mais o AB menos A, e esse menos 1 a gente pode passar para o outro lado, que dá 25. Ok. E se você fizer o contrário, se você fizer o B asterisco A igual a 30, pelo que a gente acabou de ver aqui em cima, daria exatamente a mesma coisa,
Só que o que é A fica B, o que é B fica A. E esse menos 1 vai para o outro lado aumentando. Então vamos fazer aqui. Aqui a gente vai ter o A mais o AB menos o B igual a 31. Beleza, a gente tem esse sisteminha que a gente acabou de montar. A pergunta, na verdade, é o A mais B. Ok, como é que eu vou encontrar isso? Não sei. Vamos ver o seguinte. Vamos testar somar os dois. Vou pegar e somar os dois. Na hora que eu somar os dois, eu vou ter o seguinte, vamos lá. Na hora que eu somar os dois, vou até colocar de azul. Eu vou cancelar o A, o B com menos B, o menos A com A. Então vai ficar 2AB é igual à soma disso aqui. Beleza. Se eu somar, vai dar isso. Então vou colocar bem aqui em cima. 2AB é igual a 25 mais 31, que é o quê? 56. Então AB é igual a 28. Então A vezes B é igual a 28. Beleza. E se eu diminuir? Se eu diminuir esse 31 pelo 25. Eu estou diminuindo o 31 para o 25 porque o 31 é maior. Então, se a gente diminuir, a gente vai ter o seguinte. A gente vai cancelar a divisão ou a multiplicação e vai fazer o seguinte. O A menos A dá 2A. O menos B dá menos 2B. Então, a gente vai ter, se a gente diminuir, a gente vai ter o 2A menos 2B igual a, diminuindo esses dois, dá o 6. Então, a gente tem que o A ser dividido por 3 menos B é igual a 3. Então, a gente tem que o A é igual a B mais 3. Ok, a gente tem essas duas equaçõezinhas, né? Duas formulazinhas. Com isso, a gente já consegue encontrar no chute aqui tranquilo, né? Ele está falando que são números inteiros. Onde é que está meu mouse? Ele estava lançando números inteiros. Então, pelo chute, eu já consigo encontrar. Só basta eu ir substituindo e encontro. Mas você também poderia fazer colocar numa equação, né? Um sisteminha. Se você pegar e substituir o B por A, ou então o A por B mais 3, você encontra um dos dois. Beleza? Se você teria que substituir o B por A menos 3 ou o A por B mais 3. Vamos pelo chute que é mais rápido aqui. A gente tem o seguinte, a gente tem que o A é igual a B mais 3 e a gente tem que a multiplicação dá 24. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um valor que é 3 a mais que o outro e a multiplicação dá 24. Então, a gente vai testando aqui. 2 vezes 5 dá 10. Se eu pegar o 3 mais algum valor que é 3 vezes, mais 3, tá? 18. Se a gente pegar o 4 vezes um valor que é 3 a mais do que ele, mais 7 é igual a 28, que é exatamente o que eu estava querendo, 4 vezes 7. Então a gente tem que o A e o B são igual a 7, 4, 4 e 7. A soma desses dois caras vai dar 11. Letra E. Belezeira? Tranquilo. Basta você estar fazendo esse sisteminha de equação e correr para o abraço, correr para o sucesso. Vamos seguir mais, vamos para a quarta questão. Ele está dizendo que vai ter duas cidades, que Jatibá, Paraqui. Ok, tem duas cidades aqui. Vou escrever aqui. É o Q e o P. Ok. A estrada que passa pelas cidades tem 350 quilômetros. Ok, então passa entre essas duas cidades uma estrada que tem 350 quilômetros. Ninguém sabe onde é o início, onde é o zero, nem onde é o final. Ok.
na placa 70 km dessa estrada, há uma placa indicando Quixajubá a 92 km. Ok. Se eu estou no quilômetro 70 e está dizendo que daqui a 92 quilômetros vai ter o Quixajubá, qual é a quilometragem que vai estar essa cidade? É só eu somar com 92, que vai dar os 162. Então, esse Quixajubá, sei lá, cidade estranha, vai estar no quilômetro 162. E no quilômetro 290, há uma placa indicando para aqui a 87 quilômetros. Qual a distância? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se eu citar a 87 quilômetros e, ah, e essa estrada só tem 350 quilômetros e essa estrada liga de um para outra, obrigatoriamente esse 87 quilômetros não vai ser para mais, né? Vai ser para menos, porque se eu pegar esse 290 e somar o 87, vai passar, vai para 377, que está errado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir. Então o que é que eu vou supor, certo? Eu vou supor que tem, vou supor que vai ter uma placa bem aqui dizendo que 87 km vai ter a cidade e a cidade vai estar, não, na verdade 290 km bem aqui, e dizendo que em 87 km vai ter a minha cidade. Então, onde é que vai ter essa cidade? Vai estar na posição 203. Então, vai estar na quilometragem 203. Qual é a distância entre as duas? Basta a gente diminuir. 203 menos 162, que vai dar 140, 41 quilômetros, que é a opção D. Beleza, tranquilo. A única coisa que você tinha que perceber a mais aqui era mais a interpretação, né? Que esse texto está estranho. Esse texto está muito estranho, difícil aqui de entender a quilometragem, estrada e etc. Mas o principal era você conseguir entender o que é que esse texto está querendo dizer. Beleza, tranquilo. Opção D, 41 quilômetros. Vamos para a questão 5. A questão 5, tranquileira. Vamos ver o que, é que ela está pedindo. Parararará. Pedro tem 2 cubos. Aqui esses 2 cubos. Com faces numeradas, com as quais ele consegue indicar os números dos meses, os dias dos meses de 01 até 31. Interessante, interessante. Então, o que a gente está percebendo? Que esses dados não são de 1 a 6, né? São os números que eu não sei quais são. Aparece até um 0 aqui para eu já ficar esperto. Ok, então vamos lá. Para que as datas sejam formadas, os cubos são colocados lado a lado e podem ser girados ou trocar de posição. Com a face 6, também é usada para mostrar o 9. Na figura, os cubos mostram o dia 03, e a pergunta é: qual é a soma das 4 faces que não são visíveis? Está aqui atrás, aqui do lado. Sim, né? Só essas. Não, tem mais. Tem essa daqui e a de baixo. Ok. Então, para a gente saber a soma dessas faces, a gente tem que descobrir quais são as faces. Primeira coisa, vamos ir descobrindo aqui quais são as faces. Chamar de cubo C1, cubo 1, e chamar de cubo 2. Vamos lá. Eu vou ver aqui o cubo 1. Cubo 1 tem um 0. Beleza. Vamos ver aqui. Eu preciso montar todos os valores de 01, 02, 03, 04, 05, 0.
6, 0, 7, 0, 8 e 0, 9. O que é que significa isso? Que se eu tiver 0 só em um lado, por exemplo, tenho 0 só em um lado, o outro lado deveria ter, mesmo se o outro lado tivesse de 1 a 6, eu não iria conseguir montar o 7, 8, 9. O que é que significa isso? Eu vou ter que ter o 0 dos dois lados. 0 dos dois lados. E da mesma forma, eu vou pensar com 1, né? Porque 1 vai ter um 2, um 3, etc. Até um 9. E vou pensar com 2, porque se eu tiver com 2, eu não posso montar o 21, 22 até o 29. Certo? Por exemplo, se um lado, se um cubo, só um cubo tem 1, eu não consigo montar de 1 a 9. Se só o cubo, só um dos cubos tem um 2, eu não consigo montar o segundo elemento de 1 a 9. Isso significa o quê? Que os dois cubos vão ter o 0, vão ter o 1 e vão ter o 2. Os dois cubos vão ter esses três elementos. Ok. E quais são os outros? Os outros eu olho aqui a imagem, certo? Ele está um cubo com um 3, um 5 e um 6. Então, vou colocar sendo o cubo 2. O 3, o 5 e o 6, né? 8 não, meu Deus, é um 6. Qual é o que está faltando? O 4 está faltando. O 7 está faltando. E o 8 está faltando. O 9 não está faltando, porque eu já tenho um 6 aqui, ó. Se eu tenho um 6, eu também tenho um 9. Ok, pronto. Esse aqui morreu. Agora só falta eu descobrir quais são os que estão nas sombras, né? Então vamos lá. Nesse primeiro dado, o único que está aparecendo é o 2 e o 0. 2 e 0 está aparecendo. Eu tenho que somar o resto. Somar para cá. 1 mais 4 dá 5. Mais 7 dá 13. Mais 8 dá 21. 21? Não, estou contando errado. Vamos ver. Tarararará. 1 mais 5 mais 4 dá 5. Mais 7 dá 13. Mais 13 não, cara, tá 12. Não sei nem contar. 12 mais 8 dá 21. Ou dá 20, pelo amor de Deus. O 12 mais 8 dá 20, cara. Tá viajando. Pronto, dá 20, que é exatamente o 5, que é 1 mais o 4, mais o 7, mais o 8, que dá 20. Ainda bem que, que não tinha a opção 21 aqui, senão eu marcava errado, porque eu somei um a mais aqui. Por algum motivo na minha cabeça esse 5 mais 7 dá 13, pelo amor de Deus. Então era isso, pessoal. Então espero que tenham gostado. 5 primeiras questões aqui da OBMAP 2021, nível 3. Depois a gente volta aí com mais 5 questões. 5 questões tranquileiras aqui pra gente. Valeu, valeu, até a próxima e paz. Até mais.